Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e é com muita alegria que nós te recebemos mais uma vez aqui no Teologia do Corpo Seed by Seed, a cada semana um novo episódio. Muito obrigada pela sua companhia nesse percurso que nós estamos fazendo pela Teologia do Corpo de São João Paulo II, já começando no segundo ciclo, que é o ciclo da redenção do coração. Se você acha que esse conteúdo é bom, pode te ajudar e ajudar outras pessoas, aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha o link desse vídeo do YouTube para que outras pessoas também possam conhecer e assistir. Quem sabe o grupo jovem da sua paróquia, o seu grupo de casais e tantas outras pessoas que podem se beneficiar com a teologia do corpo. Nós estamos então no segundo ciclo de catequeses, a redenção do coração. E conversávamos no encontro passado como Jesus Cristo apela para o coração humano, não para as leis, mas para o coração humano, para fazer um processo de conversão profunda. Esse primeiro ciclo, no encontro passado, nós lemos com vocês a passagem, um trecho do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, que é a base. E eu queria compartilhar também com vocês o versículo 17, que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, justamente Cristo que quer chegar no coração do homem. Jesus disse, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Então veja só como esse aqui é um ponto-chave, um ponto muito importante para a gente entender todo esse segundo ciclo, que é justamente o ciclo que vai trabalhar a questão do amor e da moral, o eros e o ethos. Então Jesus aqui, ele na verdade faz uma verdadeira revisão do modo de compreender aquela lei moral lá da antiga aliança. Foi o grande objetivo dele com os fariseus quando foi questionado. Ele queria mostrar também para os fariseus que a forma como foi feita, aquelas manobras para se beneficiarem, foi devido ao quê? A dureza do coração. Então Jesus já sabia muito bem que um coração duro, um coração de pedra, é incapaz ou tem muita dificuldade para amar, para compreender, para perdoar, para se colocar à disposição. E Jesus fala, foi por causa da dureza do coração. Então é bonito a gente ver nessa relação do primeiro ciclo com o segundo ciclo. Já que o coração se endureceu e o homem não consegue mais viver o plano original de Deus por causa da dureza do coração, então o que a gente tem que fazer? Tirar o coração de pedra e colocar um coração verdadeiramente de carne, como o coração que Deus fez lá na nossa origem, lá no princípio. Tanto que Jesus fala, primeiro mostrando a importância de se chegar no coração, ele vem mudar essa realidade ética do ethos da antiga aliança e, curiosamente, logo depois ele diz que não veio mudar a lei, mas ele veio dar pleno cumprimento à lei. Pode parecer incoerente, porque se Jesus quer mudar o entendimento em relação àquele comportamento, aquele ethos da antiga aliança, parece que ele quer mudar alguma coisa. Só que, na verdade, o que era necessário para que nós vivêssemos segundo a vontade de Deus já existia. Essa realidade só não estava sendo vivida na sua originalidade. E ele fala, os mandamentos lá de Moisés e tantas outras realidades que os profetas trouxeram para o povo ao longo da história da salvação, já são a lei que o próprio Cristo veio dar pleno cumprimento. Exato. Jesus vem, na verdade, expandir. No trecho que nós lemos, que é o trecho que São João Paulo II escolheu para começar esse segundo ciclo, aquele de Mateus 5, 27 e 28, se você não viu o episódio passado ou se perdeu algum, é só você ir na playlist que você vai achar. Lá Jesus fala, ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo,
Jesus mantém o mandamento original, porque Deus não pode se contradizer. Se o próprio Deus deu essa lei, Jesus não vai dizer, não, agora pode cometer adultério à vontade. Não, ele vem aprofundar ainda mais e dizer, olha, vocês não entenderam bem, vocês ficaram só na superfície. Eu que sou o mestre dos mestres, então eu vim aqui para te ensinar. Não é só o adultério externo. Todo homem que olhar para uma mulher com um olhar libidinoso já está cometendo adultério no seu coração. Então, o que Jesus, mestre dos mestres, vem nos ensinar? Ele vem falar, gente, não é só uma aparência, não é só você pegar o seu marido, a sua mulher se agarrando com o outro, não é só isso. Se o homem olha, e quando ele diz o homem é o ser humano, não é só o homem, mas é o homem ou a mulher, a gente sabe disso, né? Você sabe disso. Se você olhar para outra pessoa com um olhar libidinoso, com um olhar de cobiça, de querer se aproveitar, de querer possuir no pior sentido dessa palavra, não no sentido de abraçar, acolher, ter intimidade, mas simplesmente de usar para depois jogar fora. Se você olha para uma mulher com um desejo assim, você já cometeu o pecado no seu coração, ou seja, não é preciso que aconteça um ato externo, um ato que todo mundo poderia ver, um ato concreto. Como nós somos uma unidade de corpo e de alma, se você pecou na sua alma, o seu corpo, consequentemente, também já pecou, não dá para dividir. Basta nós lembrarmos que existem várias fórmulas, mas na missa existe uma fórmula que é quando a gente pede perdão por nossos pensamentos, palavras, atos e omissões. Ou seja, a gente não peca só pela ação. Pelo nosso pensamento, a gente pode pecar. E também pela nossa omissão, a gente também pode pecar. Então, Jesus, sabendo disso, diz para eles que o nosso pensamento também precisa ser purificado. E quando Jesus fala desse pleno cumprimento da lei, porque ele mesmo disse que ele não veio mudar a lei, mas veio dar pleno cumprimento. E talvez a gente fique pensando, mas Jesus então também quis ficar preso às leis? Ele não quis ficar preso às leis, porque as leis não eram para ele, as leis eram para nós. Porque nós precisamos das leis, mas não, e voltando, é sempre bom fazer essa reflexão, não o cumprimento cego e puro e seco da lei que Deus deu para cada um de nós, mas o cumprimento da lei como um direcionador, como um balizador, porque se a gente não tem referência nenhuma, como que a gente vai saber se a nossa atitude é boa e se a nossa atitude é ruim? E mais, agir segundo a lei proposta por Deus é um agir já de quem conheceu e amou e sabe por que está agindo daquela forma. Então Jesus não vem dar um pleno cumprimento na obrigação, mas porque a gente vai entender com o nosso coração e dar esse pleno cumprimento é o que já vai condicionar o reino de Deus aqui na Terra. Porque se nós vivermos aqui na Terra conforme o próprio Deus nos prometeu e nos propõe, na vida eterna a gente não vai ter necessidade de lei para condicionar, porque nós já estaremos na realidade da felicidade eterna. No céu, não vai ser necessário saber os 10 mandamentos, né? Você chegou lá no céu, mas você tem que continuar. Porque se você já está no céu, você já está na felicidade eterna. Você já está na realidade eterna da presença de Deus. Nós precisamos das leis ainda aqui, nessa vida, nesse mundo, como se nós estivéssemos dirigindo o nosso carro e precisássemos de uma estrada, com as faixas pintadas para a gente não entrar na contramão, para a gente saber quando pode ultrapassar e quando não pode, quando tem que parar para um pedestre. Então, para isso a gente tem o sinal de trânsito, a gente tem a faixa de pedestre, para saber a direção para onde a gente tem que ir. Então, a gente tem placas para indicar a direita, a esquerda. Nós precisamos das leis para isso, mas Jesus Cristo vem falar, olha, isso tudo é ótimo, é maravilhoso. Só que quem ama de verdade sempre excede a lei.
Tem gente que só faz o básico, tem gente que só faz o feijão com arroz. Mas quem ama sempre faz uma coisinha a mais. Talvez você já tenha tido essa experiência de quando você, sei lá, comprou um produto e veio mais do que o esperado. Você não fica feliz quando vem um brinde ou quando vem um mimo, quando vem alguma coisa mais, você fala, nossa, que carinho, que coisa boa. Pois é, quem ama sempre faz um algo mais. Você esperava uma coisa e veio mais do que você esperava. É isso exatamente que Jesus vem nos mostrar. Olha, não adianta você ficar só na aparência, não adianta você ficar só no básico. Quem ama de verdade, sempre excede em amor. Essa é a nova lei, a lei do amor que Jesus vem trazer. E isso é algo, gente, que brota do coração, que a gente não faz por obrigação, a gente faz porque a gente quer. É, por exemplo, aquela dona de casa que faz a comida. Os filhos, o marido, vão ter o que comer. Mas ela não se contenta só com isso. Isso é o básico. Então ela quer botar uma mesa bonita, ajeitar o guardanapo, escolher a melhor louça, que a toalha da mesa esteja limpinha, passada, botar uma florzinha para enfeitar. Isso são gestos de amor. Ela não precisaria fazer isso, ela não é obrigada a fazer isso. Pela lei, já fiz a comida, deixa as panelas lá em cima do fogão, cada um que se vire, que vai lá e faça o seu prato. Todo mundo vai comer? Vai comer. Comida pode estar boa, pode estar ruim, mas ela fez a comida, vai encher, vai nutrir. Mas é muito mais do que isso. É nutrir, é alimentar a própria alma. E esse cumprimento que o Papa São João Paulo II fala e que é proposto por Jesus, ele é o verdadeiro princípio da moral humana, como a gente falou, né? Moral aí no sentido de ethos, ética, de você agir porque você ama e você cumprir essa lei de Deus, né? Deus aí nesse caso, o Papa São João Paulo II chama de Deus de um Deus legislador. E de fato, ele é um Deus legislador porque ele nos dá lei. Agora, duas observações. As leis, a gente é obrigado a cumprir. Se você for olhar em última análise, nós não somos obrigados a cumprir as leis. Porque obrigado é algo que eu não tenho opção nenhuma. Não tem alternativa. Então eu sou obrigado a fazer determinado comportamento, a ter determinada atitude. Então as leis, por mais impositivas, e aqui eu falo das leis humanas, né? As leis civis, leis penais, elas existem, de alguma maneira elas têm a sua força coercitiva, ou seja, elas têm aquela força de me empurra, me força ao seu cumprimento. Mas eu não sou de todo obrigado, não porque eu quero ser desobediente às leis, mas eu sou livre. Essa é a grande questão, a minha liberdade. Eu sou livre para cumprir ou não cumprir. Algumas leis, se eu simplesmente não cumpro, eu posso até não fazer mal a mim, nem fazer mal a uma outra pessoa. Agora, quando eu, além de não cumprir, eu faço exatamente o contrário, aí sim eu posso estar causando um mal a mim e um mal a outra pessoa. Então, percebam que o cumprimento da lei tem ser totalmente indiferente para mim e para uma outra pessoa, mas também causar mal para mim e uma outra pessoa se eu excedo aquilo. A lei de Deus, ela sai desse contexto das leis humanas que a gente tem, porque elas são verdadeiras propostas de amor que Deus faz para cada um de nós. Proposta para viver naquele caminho. Agora, eu sou livre para decidir se eu quero viver ou se eu não quero viver daquela forma proposta por Deus. Mas se eu escolher não viver daquela forma proposta por Deus, quais são os riscos? Todas as atitudes que nós tomamos têm as suas consequências. Então, se eu assumo não viver conforme Deus me propõe, eu também tenho que assumir as eventuais consequências do meu afastamento dele, do meu afastamento do caminho que ele propõe para cada um de nós. Então, a lei de Deus, ela é algo que nos propõe para o nosso bem. Mas eu sou livre. Deus jamais vai interferir na nossa liberdade, porque ele nos criou assim. Se ele
interfere na nossa liberdade, ele interfere na sua própria natureza, porque a natureza do ser humano foi uma natureza de liberdade total, inclusive liberdade para negar o próprio Deus. Então vejam como é um amor incondicional que respeita a nossa liberdade ao extremo. A mesma liberdade que Cristo teve ao se entregar na cruz. Jesus era livre, enquanto humano, para decidir não se entregar na cruz, mas livremente, seguindo as leis de Deus, o amor de Deus, as propostas de Deus, ele seguiu naquele caminho até para nos dar o exemplo de como seguir no caminho do seguimento das leis de Deus vão nos levar em direção ao próprio Deus. E o segundo ponto dessa reflexão é a gente entender que quando eu cumpro as leis de Deus, eu estou dando uma demonstração de amor imensa ao Deus Criador. Quando eu ajo segundo as leis de Deus, e aqui leis de Deus são os mandamentos, são tantas sugestões, propostas de atitude, de comportamento, de pensamento, de ação, de não omissão, é uma prova de amor muito grande que eu dou a Deus. Um grande exemplo disso a gente pode perceber, por exemplo, nos casais casados. Às vezes, falar uma palavra é importante, é bom, mas às vezes você pode demonstrar amor também simplesmente agindo, ajudando na casa, ajudando a sua esposa, lavando uma louça. Às vezes a sua atitude, no cumprimento da lei, você pode estar demonstrando um amor tão grande para Deus, da mesma forma que a gente pode demonstrar um amor tão grande para os nossos irmãos quando a gente age querendo e desejando o bem deles. Então a gente vê que Jesus, ao dar esse exemplo da plenitude da lei através do adultério, que já acontece no coração e não só no corpo, ele transpõe o problema para uma outra dimensão, para uma dimensão muito maior e muito mais importante. Não se trata só de aspectos externos e de uma mudança, de uma conversão de aparência, mas de uma conversão muito mais profunda. Esse é o verdadeiro apelo que Jesus nos faz. E aí eu queria então aproveitar e apelar também para o seu coração, para que você continue com a gente, porque na próxima semana tem mais um episódio de Seed by Seed e a gente quer contar com você para fazer esse percurso conosco, agora já no segundo ciclo de catequese, aquele ciclo em que verdadeiramente Deus vai nos convidar, nos convocar a renovarmos o nosso coração, a termos um coração verdadeiramente puro. Então, continua conosco, porque na próxima semana tem mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed.